Ei, ei. São Paulo Mil Grau. É mais ou menos assim. Então se liga, já estamos começando. Cuidado com o Leco, porque o Ajax já está nos cobiçando. De Paulão Desmaio, a Dougla melhor de tudo, tem o condomínio Caio, e o Pabon errando os chute. Se der errado a gente finge que era só um teste. Está no ar São Paulo Mil Grau Podcast. Pato marcou gol, Pato marcou gol. Ei! Enfrentando as divisões. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Uhul! Fala, seus João Paulo que não sabe o que aconteceu e se aconteceu não tá sabendo, tudo certo? Eu sou Matheus Lovato e está começando mais um podcast Mil Grau. E estão com eles, os fracos de feição. Lá tá amassado, um pouquinho mais desgastado. Ebson, se apresente, por favor. E aí, seus Lucas Evangelista, suave? Tudo certo, vamos pro próximo. Júlio Caramaloc. E aí, seus Cassinho, o Palmeiras não tem mundial. Tranquilo, galera? E agora ele, o nosso querido PVC, Anísio. Fala, seus Breno Incendiário. Tudo certo? Breno Incendiário, que filha da puta. Esse é a nossa bancada e temos um convidado especial, o nosso Sombra, tá? Eu não vou falar sobre ele agora, num próximo momento ele pode entrar. Primeiro de tudo, gostaria de falar que esse vai ser um quadro somente de base, jogadores da base. Vai ter umas perguntinhas, lógico, no show do Silvinho, sei que alguns gostaram, tá? Mas a imitação é horrível da mesma forma. E o nosso tópico principal vai ser sobre jogadores da base, se vale ter ele para ganhar títulos ou para fazer dinheiro. Então, roda a vinheta, show do Silvinho. Está começando agora o show do Silvinho. Vai começar agora o show do Silvinho. Quem gostaria de ser a primeira pessoa a participar? Eu participo. Fui o último na próxima. Tá bom. Então, Júlio Caramalac será o primeiro participante. Eu gostaria de saber, Júlio, escolha o número de 1 a 4. Porra. Perdão, eu não te ouvi. Eu espero que seja 3. É isso mesmo. Tá só o final do espirro, só. Pô, 3, mano. Agora sim, foi. ô garoto. É Tem isso que que eu falar, queria ouvir. escolho o número 3. Isso. Sim! Vamos lá. Deixa eu voltar pro personagem, perdão. Então vamos agora à pergunta de número 3. Pergunta número 1. Qual jogador atuou com a camisa número 10 no torneio da Copinha de 2010? Opção A, Lucas Gaúcho. Opção B, Ronielli. Opção C, Alex Cazumba. E opção D, Marcelinho. Caralho, mano. Número 10. Fantasia no ar. Tempo. 4, 3. Mano, difícil para um caralho. Mano, eu vou de Marcelinho. Está certo disso? Não, mas eu vou de Marcelinho. Posso confirmar? Pode. Certa resposta. Eu jurava que era o Alex Cazumba, mano. Eu não sei porquê. Que Alex O Cazumba? Cazumba é lateral, mano. Nem é dessa época. Mano, não sei. Na minha cabeça veio ele. Eu falei, Mano, pô, eu vou chutar o Que Alex Marcelinho. Cazumba. Nem é Alex dessa Cazumba. época. Não era. Eu só coloquei pra ter um alívio cômico aí na pergunta. Puta que pariu. Em 2010 Alex que a gente foi Cazumba. campeão, não foi? Foi. É isso.
Ó, eu esqueci de falar, perdão, tá? Desculpa, ouvintes, mas esse tópico é somente de Copinha 2010. Os próximos serão de outros temas também relacionados à base, tá? Desculpa aí, mas vamos continuar. Pergunta número 2, valendo um centurião no ataque. Quantos gols de saldo o São Paulo teve na primeira fase do torneio? Opção A, 18. Opção B, 17. Opção C, 15. Opção D, 82. Nossa. Muito me tenta 82, mas eu vou de 15. C, né? Está certo disso? Lógico que não, mas eu vou de 15. Gostaria da ajuda dos universitários? Porra, sim, porque eu não gosto de perder. Então tá. Universitário senhor João Paulo Gomes. Se apresente-se. Salve, galera. Então vamos lá. A voz de coitado. Vai. Desculpa. Só falar a resposta? Só a resposta pra ele, por favor. Opção C. Opção C, 15 gols. Foda-se, né? Opção C. Eu nem lembro o que é. Já tava certo, mas tá bom. Queimou a ajuda à toa. Já queimou a ajuda, já era. Então tá bom. Então... Mas vamos lá. Está certo disso? Agora eu espero que sim. Posso confirmar? Sim. Certa resposta. Eu tô chutando tudo, velho. Ai. Olha, esse tava fácil, hein? Essa tava mais fácil. 2010 não tava tão difícil, não. Mas, antes de adentrar ao nosso assunto principal, eu queria mandar um salve especial para o pessoal do podcast Trica Show, é isso mesmo, Trica Show, do Vitor Boni. Maluco firmeza, mandou mensagem na página falando que curtiu o nosso podcast. E assim, você curtiu o podcast? Manda mensagem lá falando. E se inscreva nos canais, tá? Podcast, YouTube, Anchor, o que tiver para seguir, segue. Que sempre vai ter novidade e pode ter surpresa logo em breve. Então vamos ficar atentos. Vamos ao tópico principal? Oh, verdade. Antes de mais nada, eu queria falar um negócio de um cara sensacional que ele fez aqui, Otávio Neto. Puta, esse vídeo aqui ficou bom demais, cara. Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem, porque isso aqui tá bom demais. Vai, 1, 2, 3, valendo. Das maiores obras-primas do meu contemporâneo, né, velho? Em forró, ideologia não tem contra, só tem pró. E essa bola eu vou tocar. Toca sem parar. O dinizismo em forró. A ideologia não tem contra, só tem pró. E essa Tá ligado que eu vou fazer montagem com esse áudio, né? Tá ligado? Toca sem parar. A torcida, quem é o xodó? Não é ele, mas quem aqui é o Toró. Mano, essa ficou a melhor parte. Puta que pariu. O cara lembrar do Toró, aleatório, né? Só pra rima mesmo. Não, isso aqui tá... Olha, eu só cortei aqui agora porque, rapaz, isso aqui ficou bom demais, mano. Eu queria mencionar de novo o nome da pessoa que fez, que é o Otávio Neto. Esse cara manja pra caramba. Um próximo programa eu vou mostrar o que ele fez de rap. Que, pelo amor de Deus, o maluco parece o Emicida cantando. Mas vamos ao tópico principal, galera. Pelo amor de Deus. Ó, tópico principal vai ser sobre o pessoal da base. E eu gostaria de saber a opinião de todos. Se a base deve servir como fonte de renda ou de títulos para o time principal. Epson, quer começar falando um pouco? Quero, pode ser. Então, por favor.
Então, na minha opinião, a base em si, ela deve servir como fonte do time principal. Esses jogadores, eles têm que sair da base com toda essa bagagem que eles já carregam, porque hoje em dia a base não é mais como era antes, que eles vinham muito crus. O nível hoje está tão elevado que na base eles têm praticamente os mesmos profissionais à disposição que eles têm no time profissional, como psicólogos, nutricionistas, tudo. Então eles já vêm um atleta completo, só que sem Porte físico. sem um porte físico, sem aqueles macetes de jogador, é só aquela correria e a técnica nativa de cada um, né? Que cada um já vem com ela, o seu dom. Mas eu acho um pecado muito grande quando esses caras, eles saem direto para o exterior como fonte de renda, sem ter passado e sem ter criado um vínculo maior com um time profissional, como foi o caso do David Neres, como foi o caso de vários outros que saíram, e alguns não chegam nem a aparecer na copinha, antes mesmo deles irem para a copinha, quando eles estão com 15, 16, 17 anos, antes deles chegarem na idade da copinha, eles já são vendidos como promessas. Aí quando o cara tá estourando lá na frente, que a gente ouve falar que foi formado na base do São Paulo. E, cara, eu acho isso um pecado muito grande, mano. Teve um que foi vendido pro Real Madrid, o Anísio pode depois ver aí quem foi, porque é o PVC do grupo, que foi vendido pro Real Madrid e não tinha nem jogado no profissional, nem tinha subido, o maluco foi vendido por uma micharia, não quis renovar. É o Gustavo Galvão, eu acho, não é? Isso aí, eu tô falando. Gustavo, não é Gustavo. Esse é Galvão, eu sei que é Galvão, é isso mesmo. É ele mesmo, é ele mesmo. É o Galvão. Tá vendo, ouvintes, como o nosso PVC, o cara é diferenciado. Não falha, ele não falha. Você escutou semana passada de Panucci, né? Agora é Gustavo Galvão. Se é Gustavo, também não sei. Augusto mas é Galvão, procura Augusto aí depois. Galvão. Augusto, Galvão. Aproveitando rapidinho, tem outro também, eu lembro do Gustavo Heblin, que foi destaque da Copinha. Também, foi pro PSG. que foi pro Paris Saint-Germain. Isso. Aí também já foi rodou também, não tá mais lá, eu acho. Ele tinha sido emprestado agora pro CSA. Nossa, se não me que engano. beleza. Ele veio pro CSA e acho que nem ficou agora na parada que teve por causa do coronavírus, nem ficou. Salto na carreira. Anísio, já que você tá falando, complemente aí o que você acha. Eu acho que a base tem que servir para revelar jogador que seja útil pro time, e o cara que for craque vai sair, não adianta. Não adianta pensar que vai revelar um craque e ele vai ficar aqui, vai jogar a vida toda aqui e vai se aposentar aqui. Que isso não vai acontecer. Então, acho que a gente tem que usar a base, aproveitar para revelar jogador que seja útil pro time profissional, para evitar de estar contratando qualquer porcaria, e aproveitar para fazer dinheiro quando surgir um Anthony, quando surgir um Lucas, até o Militão saiu barato, mas enfim, um cara como o Militão também. Porque a gente tem dois exemplos no Brasil, né? Que é o Santos, que revela e usa e vende, e o Flamengo, que é o time que usa muito pouco e consegue vender muito rápido por um valor astronômico, como a gente viu aí. Paquetá, Vinícius Júnior, Renier. Só que também, em contrapartida desse dinheiro, eles acabam investindo em contratação de jogadores de peso, né? Sim, mas isso aí, em relação ao Flamengo, começou agora, né? Porque aí não... Até antes não era assim. Mas mesmo assim, você tem toda a razão nisso que você tá falando. Dando um parâmetro só, desculpa te cortar, Lovato. Pode falar, Júlio. Dando um bagulho que o Anísio falou de jogador ficar muito tempo aqui, acho que não é nem mais o parâmetro que a gente pode usar do futebol de hoje, né? Porque antigamente a gente tinha muito jogador que ficava bastante tempo e, enfim, jogava aqui, no máximo saía um tempo e voltava depois. Dessa parada de identidade. Eu acho que não é que não exista isso mais, eu acho que até pode existir identidade, só que o futebol hoje ele é mais nivelado, tá ligado? É um bagulho que é um pouco difícil de pensar que o cara vai aposentar aqui, como foi o Rogério, o Marcos, o Maldini, enfim, esses caras que tiveram relação com o clube desde o início, né? Então hoje eu acho que é um pouco... Pode falar. Pode falar. Não, eu acho que hoje é um pouco mais difícil isso. Então, eu acho que o certo no caso,
fazer com que o cara, preparar o cara desde a base, pelo menos você vê um jogador que tem um nível técnico alto, preparar ele da base, tentar colocar ele no profissional para que ele possa render pro profissional, né? Não vendê-lo na base a preço, mesmo que for um preço alto, mas não vendê-lo direto, sabe? Mas tentar prepará-lo para o profissional e depois tentar vender novamente ele por um preço até bom e maior, como foi o caso, como o Anísio, completando o Anísio, foi o caso do Anthony e do Lucas, que são jogadores bons, mas que fizeram um papel importante também no time profissional do time. Eu vou um pouco além nessa pergunta. Vocês, opinião pessoal de cada um, né? Porque a gente tá de fora, é torcedor e é apaixonado por futebol. Mas se vocês tivessem oportunidade, vocês gostariam de ser ídolo e ficar um bom tempo num clube? Ou você gostaria de ter a sua independência financeira, mesmo ficando 2 pulando de galho em galho em cada clube? Complicado, a gente não tá passando pela situação, né? Exatamente, Mas... entendeu? Às vezes a pessoa pensa mais na questão do vínculo, não do vínculo, mas ele quer dinheiro. Hoje o jogador baseado em dinheiro, tanto que você vê como foi o Maicon. E não só dinheiro também, cara, tu morar em outro país, morar na Europa, morar num país de primeiro mundo, tu ter uma experiência diferente, tá ganhando. E eu acho que vai além euro, disso em também. dólar. Eu acho que além da vontade do jogador de fazer tudo isso, muitos clubes querem que isso aconteça. O clube mesmo não faz a questão de manter. O clube mesmo não faz a questão de manter o cara lá, porque sabe que conforme esse cara for ficando mais velho, ele vai desvalorizando aos poucos e que a chance de vender ele caro é agora. Então, tipo, a gente fica com esse sentimento de, pô, mano, o cara tá saindo porque é mercenário, mas às vezes o clube quer, o jogador quer, o empresário óbvio que quer, é o que mais quer. É o que vai pingar. Então. E tipo, a gente fica com as eternas lembranças do que o cara poderia ter feito pro clube. Ao mesmo tempo que é como aquela frase do Batman, né? Ou você morre herói ou vive o bastante pra se tornar um vilão. É o que aconteceu. Você acha que o Rodrigo Caio tivesse sido vendido há 3 anos atrás, a gente ia ter essa raiva desgraçada dele? Então, mas eu acho que é muito, muito difícil, né? Hoje você ter um cara que consiga ter essa identidade de ídolo num clube e ficar eternamente. A maioria dos caras que pegam até identidade de ídolo acabam saindo, mano. Porque é o que você falou, futebol é um bagulho econômico muito puxado. Muito... que você tem que entender o que tá acontecendo, porque o cara pode desvalorizar rapidão, cara. Sabe? Sim, como aconteceu com o Luan, o Cebolinha, dos dois do Grêmio. Dois caras geniais. Então, eu ia falar do Rodrigo Caio, mano. O Rodrigo Caio nunca foi mau jogador aqui, ele só não tava se adaptando mais ao São Paulo, cara. Essa é a real. Mentira! Tem uma camisa dele, eu tenho que falar bem. Mano, não vai mais acontecer de ter um cara que vai jogar 20 anos no clube e vai ser ídolo. Isso a gente pode esquecer, não só no São Paulo, mas em qualquer time do Brasil. O máximo que pode acontecer é o que acontece com alguns jogadores como o Hernandes. Hernandes vai jogar bem no começo, sair fora, fazer a carreira dele lá e voltar pra tentar fechar bem. Eu acho que isso é o máximo de ídolo que a gente vai conseguir hoje em dia. Mas acho que até isso é difícil hoje em dia, mano. Porque o Hernandes jogou 2, 3 anos ali em alto nível. Hoje em dia, na nossa situação, se o cara jogar 1 ano muito bem, muito provavelmente alguém já vai vir com um caminhão de dinheiro e vai levar. Então, mas daí, mano, tem outro... A opinião que eu tenho, rapidinho, só cortando um pouquinho, é que nem, por exemplo, vai muito também de posição. Uma posição que não se desgasta tanto, que nem o goleiro, por exemplo, a chance dele render é muito maior. Tanto que você vê goleiro com 39, 40 anos, que nem o Rogério, Buffon também, aí, como exemplo, em alto nível, como estavam, né? Agora, você pega aí um jogador que nem... O Zé Roberto é um ponto fora da curva, mas outros jogadores que estão mais velhos, de casa, por posição, eles têm um desgaste muito grande. Que nem lateral, normalmente, em fim de carreira, o que ele faz? Ele vai pro meio. O Daniel Alves é puta de um cara pica, o cara é bom pra caramba. Aí o que faz? Ele é bom na lateral, ele cresceu a carreira dele como lateral.
ele se deslocou pro meio porque ele tem qualidade para isso e vai render aí mais uns 2, 3 anos em alto nível. Fácil ainda, hein? O ídolo, quem consegue manter uma posição há muito tempo em um local só, é quem se desgasta pouco, mano. É zagueiro, é goleiro. Esses caras conseguem manter um nível alto sem muito desgaste. É o que eu acho. Eu tenho outro pensamento também, mano, que, por exemplo, usar o ponto do Hernanes mesmo. O Hernanes, ele começou aqui, foi pra fora, fez a grana dele, jogou na Lazio, na Juventus, foi pra China. Mano, fez o que é o correto do cara, mano. Foi fazer a grana dele porque, mano, a carreira do jogador de futebol, ela é curta também. É curta. Então ele foi fazer o rolê dele. E ele é muito inteligente porque ele abriu negócios na Itália, tá ligado? Então ele não fechou a vida dele só ao Brasil. Então ele voltou pro São Paulo. A família dele mora lá. Ele fez aquele a linha de vinho deles lá, do Il Profeta lá. Então, tipo, mano, é um cara que... O jogador, se ele tiver cabeça pra pensar e souber aproveitar a grana... Isso eu falo dos jogadores bem-sucedidos, né, no caso. De souber aproveitar a grana deles e virar, ajudar ele depois que ele aposentar, é muito legal o posicionamento dele querer voltar e encerrar a carreira num time que ele começou, ou enfim, você vê jogadores que saíram de times pequenos e até voltam para times pequenos que eu falo, tipo, sim, de menor expressão, né? E a base, o jogador que entra com esse pensamento num clube profissional, que ele sabe o que ele quer. Que, por exemplo, você via antes no semblante do David Neres, quando ele subiu, que ele sabia o que ele queria, tá ligado? Ele, não, eu vou subir, eu vou ele quer jogar no São Paulo, eu vou ajudar o clube. Não, o cara que tem, ele entende o que é o São Paulo. Ele soube entender também, o David Neres, que a venda dele era importante pro clube, mano. Não tinha como o São Paulo recusar 50 pau pra um cara que jogou 7 jogos, se eu não me engano. E, porra... Foram 8 jogos. Foram 8, né? Então você vê um moleque novo desse jeito, falando assim, caralho, eu quero jogar pelo São Paulo, mas no momento pro clube pode ser outro. Posso voltar daqui a um tempo, né? O que você acha? Pode falar nisso. Até em cima do que a gente tava falando antes sobre o desgaste, ali sobre o goleiro, a gente comentou antes de começar aqui que... o cara se desgasta menos sendo goleiro, só que hoje, se você quiser ser um goleiro de um time de Série A, tem que ter na cabeça que vão ser só 20 caras que vão conseguir. Exatamente, a gente tá falando sobre o Richard, que goleiro era da base só. em 2010. Isso, o goleiro é um só. Então, se tu quiser ser titular de um time de Série A, são 20 caras que vão conseguir. E se tu abrir um pouquinho mais pra Série B, são 40. Então... Sim, e tem que ser em alto nível, porque se não for em alto nível, um bom time começa com um bom goleiro, né? Lógico, tu não se firmar no gol, eles te trocam rapidinho, assim como foi com o São Paulo. O Denis não conseguiu se firmar, veio o Sidão, não conseguiu se firmar, agora a gente tem o Volpi. O Volpi já tem, acho que 30 anos. Enfim, o cara que vai substituir o Volpi... Não, o Volpi é mais novo. O Volpi tem 28. O Volpi tem 30. Ele é um ano mais Pode novo procurar. que esse, né? O Volpi tem 30. Ele faz esse ano 30. Então ele é a minha idade. Certeza? Certeza. Ele tem 29, ele faz 30 em dezembro. O Volpi é da terra do Anísio, não é? Ano. O Volpi é de Blumenau. Aqui, tudo aí, não é? Terra do Oktoberfest. Terra do Oktoberfest. É um distrito de Blumenau. Mas era... há uns 60 anos atrás era um distrito de Blumenau. Quando aqui era tudo mato ainda. Tô falando. Dessa época aí pra cá ganhou mais 3 moradores. O Anísio, Oi? O Volpi ele gosta de cuca também, será? Mano, certeza que se tu perguntar pro Volpi ele vai saber o que é cuca, mano. Blumenau a é gente vai amanhã. precisar chamar o Volpi aqui só pra perguntar pra ele se ele gosta de cuca de farofa. Pergunta, juro por Deus, pergunta. Cara, então, ele você que é tá de ouvindo aí a Blumenau. gente agora, pra ele agora. Vocês que estão ouvindo a gente aí, vão lá no Instagram do Volpi e pergunta assim: o São Paulo Mil Grau Podcast pediu pra perguntar se você gosta de cuca de farofa. Pronto. Mano, enche ele com essa pergunta, ele vai querer vir atrás. O Volpi é da cidade o Volpi é da cidade mais alemã. Que nem os outros. Blumenau é a cidade mais alemã do Brasil, cara. Tem Oktoberfest, então é impossível ele não saber o que é cuca. Aqui todo mundo sabe o que é cuca. E em Blumenau mesmo, não tem, é impossível ele não saber. Ouvintes, nos desculpem, tá vendo onde o assunto tava? O assunto era a base.
passou pra Hernanes, passou pra Cuca e agora tá em Blumenau em Oktoberfest. Ô, Mas Matheus, é por Tá isso que vendo eles como ouvem a gente. raciocínio- É por isso que eles ouvem a gente, porque a gente é assim, mano. ô, Matheus, Nossa, um conteúdo atrás do outro que Jesus, pode Aqui é falar. informação. ô, mano, não cabe um vídeo fazendo a receita de cuca uma hora dessa? Puta, mano. Porra, e um vídeo meu fazendo, aí você tá Não, querendo não. me quebrar. Não, eu faço isso, eu faço e tu comenta. Pode ser. Eu Ó, narro. a gente vai gravar Eu um narro. react. Não, a gente vai gravar um react do Anísio Isso. fazendo Cuca. Isso. Então vocês aguardem, Um tá, react. pessoal aí. A gente vai postar no nosso YouTube da São Paulo Meu Grau Podcast. A gente vai comentar o Anísio fazendo o cuca de farofa, tá? Isso é uma promessa. Tá? É uma Fechadaço. promessa que vamos fazer. Ó, voltando ao assunto base, que eu me perdi totalmente, tá? Vamos recuperar o assunto. Eu só queria citar duas coisas. Eu queria citar primeiro quem me ajudou a montar esse tópico de base. A gente trocou bastante ideia sobre isso. E até num próximo programa sobre isso, eu gostaria que ele estivesse aqui conosco. É o Regis, do Aspirantes Tricolor, página do Twitter. Agora eu não me recordo se tem no Instagram. Acho que tem no Instagram e tem também no Facebook. Pessoal, vocês que nos ouvem, manda mensagem pro cara, porque o cara é firmeza pra caramba, ajudou a gente pra caralho. E a segunda coisa que eu queria citar aqui é um trecho que o Gabriel Furman, acho que é isso. Ô Anísio, eu soletrei, eu falei certo a entonação? Tá certo? Você que é Escreve pra alemão mim. aí. Escreve pra mim aqui. É deixa eu ver. F-U-H-R Man. Não é Furran? Cara, se não me engano, se fala Firman. Nossa. Tá. O Gabriel, eu vou falar mais fácil. Ele tem isso fixado no Twitter dele e eu acho isso sensacional porque é um pouco daquilo que a gente tava falando sobre futebol de base. E é assim, ó. A base tem que revelar o jogador comum. O comum, não o craque. O craque é raro, surgem poucos. Os comuns são muitos e são úteis. Eles são a base do time. Gastar dinheiro com jogador comum para baixo, tendo forte categoria de base, é que é o grande erro. E é isso mesmo, né? Porque você vê o São Paulo gastando as dívidas que tem, o que gastou já nos mandatos passados em grana, em venda de jogador, porque para você contratar um jogador você precisa ter caixa, e para fazer caixa você precisa vender o que você tem. Sendo que na base, um exemplo disso eu posso falar que é até o Araruna, né? Vocês concordam um pouco do Araruna? Total, não precisava Concordo. nada de William Farias com o Araruna na base. Você Eu entendeu? penso isso. Um Araruna na base, não é tão bom lateral, não é tão bom volante, mas para não ter um bom lateral e um bom volante, você pode subir um maluco da base também, como você contrata um William Farias. Eu sinceramente até gostava do William Farias. Eu Do acho mesmo que jeito que todo eu também time- gostava do Araruna, entendeu? Eu acho que era bem equivalente. Eu acho assim, o William Farias é aquele cachorro louco que todo time precisa ter um. Eu gostava do William Ele bate Farias, até velho. na sombra, Demais. bate até na sombra, mas o Araruna não é aquela mesma pegada. Só que também, pra você ter um jogador com esse perfil, eu acho que você dá pra utilizar mais a base, entendeu? E eu gostaria de levantar só um ponto, um rápido ponto. E eu gostaria de saber por que no futebol brasileiro só revela, principalmente no São Paulo, só revela a ponta. Eu acho que é o estilo do momento. É aquele famoso 4-2-3-1 4-2-3-1. que faz enfatiza muito o jogo dos dois pontas. E também é muito difícil você ter um meia criativo hoje em dia. Ou ele vai ser um cara totalmente lento, que vai ajudar a recompor e marcar, ou ele vai ser um meia de velocidade, que também, em momento da carreira dele, ele vai acabar sendo deslocado para ponta. Porque esse meia de velocidade na base ele dá certo, porque na base todo mundo é rápido. Então eles colocam os dois extremos, os caras que mais correm, e esse do meio, um cara que tem boa técnica e que também corre, que é como o caso do Igor Gomes. Só que quando vai pro profissional, o que acontece em muitos clubes profissionais é que já tem um camisa 10, que é um cara com mais cadência de bola e menos velocidade. Então esses caras acabam indo pra ponta. Quando o Igor Gomes foi pro profissional... Normalmente esse cara que é mais habilidoso, tem um bom passe, essas coisas, e o que eles fazem? Ele recua o meia
invés dele jogar no meio, ele recua pra segundo volante pra dar Isso. saída de bola. Às vezes dá, é porque o Diniz é um gênio e fez isso, mas o que São Paulo queria fazer no começo, pelo menos a ideia da diretoria, era ou deixar o Igor Gomes de primeiro reserva do Hernanes, ou deslocar ele pra ponta e deixar o Hernanes de titular. Só que com o tempo a gente viu que o Igor Gomes cabe muito bem naquela posição e engoliu a posição. Mas, e outra também, esse fato de só revelar a ponta, ou de não ter paciência para o jogador e vender ele rápido, ou contratar já um jogador com vícios e um jogador pronto, é também muito aquilo da gente falou no episódio passado da organização da diretoria. Do planejamento. O cara, se tem técnico de 3 em 3 meses, como é que você vai ter paciência pra pegar um moleque da base, ensinar pra ele como que é o jeito que o técnico gosta de jogar, se nunca tem um técnico fixo? Parece até que os técnicos do São Paulo são freelancer. Mano, Os caras fazem um trabalho 3 meses e tchau. Então, Mano, eu acho que esse 4-2-3-1 ainda vai acabar com o futebol brasileiro, porque... Cara, você tá Já acabando, acabou, né? tá acabando com o meia, cara. Daí tu pega uma entrevista da seleção. profundamente, Você pega uma entrevista da seleção brasileira, vem o Tite com aquele discurso chato, ridículo, que ninguém aguenta falar dos extremos. vem a seleção, quem que é o nosso meio Cara, da seleção? O mano, Coutinho é dá só- certo porque é ele só- não cabe nesse esquema. Mano, é só pensar o seguinte, a gente tá aí 4, 5 anos batendo na mesma tecla com o Willian e Douglas Costa que nunca renderam na seleção. Então acho que, cara, esse negócio de só revelar a ponta aí tá complicado. Isso é um dos fatores que acho que vai impedir o Brasil de conquistar o tão sonhado Hexa por um bom tempo, porque Não vai. não vai, né? Sabe por quê? Não vai impedir, porque tem uma solução só. Eu sei é- qual é. Não, Mas só você daqui, não a, sabe. só daqui a 7 anos. Você tá querendo implementar dinizismo na seleção. Eu Isso. conheço seus planos. Exatamente. Isso, Eu conheço então, seus mano. planos. Tá eu sei que é. errado? Não, Tá errado? não tá errado. Não tô errado. Não, errado tá não errado. tá, só Agora, também não tá se certo. eu quero agora também não. Diniz, É. pelo amor de Deus, ganhe tudo conosco e depois vá pra seleção. É, depois Aí que a gente o for Rogério pode tetra mundial e da Libertadores, aí a gente empresta ele pra seleção. Isso, mas Já ele volta. tô pau duraço. Porque aí ele e o Rogério. Porque aí o Diniz vai fazer assim, ó. O Diniz faz a saída de bola e o Rogério faz o ataque. Ou então ao contrário. Vai ser tipo aqueles. vai virar time de técnico futebol americano? É. Exatamente. Metade faz um e metade faz o outro. Igual no filme Duelo de Titãs lá. Com Denzel Exatamente. Washington, né? Ô, Matheus, Pode falar. só complementando sobre os pontas, é que, como o Ebson falou, na base é uma correria, é um jogo até às vezes não muito inteligente. E É jogo físico, né? Isso, é tudo cara de velocidade, maluco, que corre, dribla. E quando chega no profissional, a primeira passada de pé que ele vai dar na bola, já tem um cara em cima dele, engolindo ele. E O até que exemplo começa... disso é o Elinho. Isso. Elinho. O que o Elinho fez? E- Fez o gol e sumiu. Isso. Só, infelizmente. Até que começa com aquele trabalho de fortalecimento, de adaptação e coisa pra virar um jogador robusto e forte como o Regis, que o Ebson tanto gosta, leva um certo tempo. Leva um certo tempo. Amigão, hein, ô arrombado. entende? Então a gente fica. Piada nisso, interna. nisso a gente vai revelando Anthony, David Neres, Luiz Araújo, enfim. E poucos militões. Nossa, eu sou muito fã do Militão. Não, Ele demais. joga demais, velho. Só finalizando a título para encerrar mesmo. Então, entramos num consenso que o principal é títulos. Só que o nosso orçamento e nosso planejamento hoje não nos permite pensar em títulos e planejamento a longo prazo com jogadores da base. Todos concordam com isso? Sim. Júlio também? Sim. Eu tinha falado, mas acho que não Tá. Tá, o nosso querido Sombra também, Sombra? Peguei o Sombra de surpresa. ó. Ele dormiu Até agora. ele- Sombra. Calma, ele tá limpando os cheetos. Não! Sempre filho da puta, né? Zoeira, Tá, zoeira, assim, mas- assim também, concordo. Então Eu acho que fechou. Pode falar já. Não, eu acho que também o planejamento atual do São Paulo, assim como o Flamengo fez, acho que o São Paulo precisaria fazer isso, de
de você montar um time forte com as vendas que você faz, de jogadores que nós temos. Tipo, o Antony indo embora agora, por exemplo, o Igor Gomes podendo ir embora e o São Paulo não tem nenhum substituto à altura. Eu acho que precisaria usar essa grana para trazer um cara para ganhar título. Como em contraponto também, o São Paulo teria que usar a grana para pagar dívida, sei lá. Então não consegue ou montar um que elenco quase sempre acontece, né? então, Infelizmente. ou montar um elenco ou contratar, entendeu? Também não pode ser igual o Santos, que vai lá, vende o Neymar e traz o Leandro Damião. Aí é foda. Aí também. É, Então entramos num consenso. Está sendo encerrado aqui o nosso tópico principal. Nos aguardem com mais episódios. E agora vamos para o nosso querido e grandioso quadro Show do Silvinho. Roda a vinheta. Show do Silvinho. Tum, 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 dinizismo do forró. E vamos agora à pergunta principal. Quem gostaria de participar agora? Deixa vai eu o responder Ebson, agora vai o pra Ebson. o Anísio fechar com chave de Ebson. ouro, né? Então, esse e-mail é aquele e-mail que a galera foi pegar uma bolacha pra assistir o finalzinho. Entendi. É aquela Aí, hora que o e outra- pessoal... Nossa, preciso fazer xixi rapidão. Aí vai. Isso. E outro detalhe Tá. também é que nessa parte agora que você chamou a vinheta, que você ficou cantando, eu não vou usar a vinheta, tá? Só pra te avisar. Fábio Braza faz a vinheta. Silvio Santos gente, faz o show do Milhão Novo! Nossa, precisa, porque essas músicas tá difícil. Vai. Ô, Ebson, eu gostaria de saber de você qual é o número que você escolhe. Número 1, número 2 ou número 4? Número 1. Número 1. Nossa, você se deu tão bem nessa. Eu não me fudi de novo não, né? Da outra vez eu fui na lógica e me lasquei, agora eu não fui. Não, ele se lascou de novo, tá? Mano, 94, expressinho. O tópico será o futebol, os jogadores da base, os jogadores da base na Copa do Mundo, tá? Senhora. Então, vamos à primeira pergunta. Pergunta número 1. Quem foi o primeiro jogador da base do São Paulo a ir a uma Copa do Mundo? Opção A, Bellini. Opção B, Zagallo. Opção C, Bauer. Opção D, Toró. Eu acho que é a D, hein? Caralho, malandro. Primeiro, cara, não tem uma dica não? Você dá o ano que ele foi? Não, se você quiser ajuda, você pode perguntar os nossos universitários. Vão ser duas ao perguntas? nosso universitário. Vão ser só duas Não, perguntas? é uma só. Não, uma- uma só. Porque Ô, Matheus, quem elimina erra- o Toró. Hã? Elimina o Toró pra ajudar ele. Beleza. Você tem uma carta. Escolhe o número de 1 a 3. 3. Não eliminou ninguém. Vai, agora continua. Bom, eu vou querer a ajuda do nosso universitário João. Tá. Universitário João, gostaria da sua participação. Qual é a resposta certa? Nem vou falar aqui que eu pesquisei no Google, né? Mas O universitário tá aí pra isso, ninguém precisa saber das artimanhas. universitário EAD. Tá fazendo a faculdade EAD aqui. A resposta, eu acho, seria a opção C. A resposta certa seria a opção C, Bauer. Que o Zagallo não é, né? Isso mesmo. Então, posso confirmar? Pode. Certa resposta! Ufa, Nossa, essa eu fui muito filha da puta. desgraçado. Eu só me lasco nessa porra desses números do caralho que você coloca aí, mano. É que você não sabe, eu dou uma modificada aqui. Mentira, eu não faço isso não. Agora vamos à pergunta de número 2. Em 1998, haviam 3 jogadores oriundos da base na seleção. Quais são eles? Opção A, Cafu, Denilson e Edmilson. Opção B, Cafu,
Denilson e Emerson Sheik. Opção C, Cafu, Denilson e Belletti. Opção D, Cafu, Denilson e Doriva. Eu acho que Cafu e Denilson tava, hein? Pô, será? Tamo em Não, todas as será? alternativas. Caralho. Não, eu só mudei o último Não, nome. Esse aí era certeza. Refala os últimos aí, porque você ficou falando Cafu e coisa ficou na cabeça. Tá bom. Opção A, o terceiro era o Edmilson. Opção B, Emerson Sheik. Opção C, Belletti. E opção D, Doriva. Ó, eu vou começar a contar tempo, tá? Porque mas não. vocês estão pesquisando na internet, que eu tô ligado. Eu nem tenho internet em casa, pô. É, tá participando que jeito, vai. 5, 4, Ah, 3. eu vou de Belletti, velho. Está certo disso? Não, o Belletti é muito novo pra essa época, velho. Porra, mano. Vai Belletti mesmo, vai. Posso- Foda-se. Eu sempre posso sou o que erra confirmar? uma mesmo? Ah, pode. Tem que ter aquele cara que sempre erra uma questão. Tem, né? Você- Você é o você- burro do Pra podcast. dar continuidade. Pra dar continuidade. E eu esqueci de perguntar se você queria parar ou continuar, mas é assim, é pra Mas- continuar. Qual seria o prêmio de parar? Se você parasse, você levaria um Elinho na ponta direita. Mas no primeiro jogo ou no restante da temporada? Não. é o pacote completo. Ah, deixa quieto. Não, Não, melhor continuar, eu né? me perdi no personagem novamente, desculpa. Ninguém percebeu. Eu falando aqui na maior naturalidade. Mas eu tenho que fazer a entonação de Silvio. Resposta certa. Posso confirmar, perdão? Pode. Belletti? É. A opção correta seria opção D, Doriva. Quem te viu, quem te vê. Quem imaginou que o Doriva foi pra Copa de 98, não é mesmo? Era bom Você jogador, achou só não que- era bom técnico, né? Exatamente. Todo mundo lembra do Doriva hoje, recentemente, por causa do técnico, mas ele jogava bem pra caramba. Vamos, Dorivangal. No final do Mundial ele jogou pra Dorivangal. caralho, mano. Agora vamos entrar nos nossos tópicos secundários, que é, na verdade, a pergunta dos internautas. Alguém quer fazer a vinheta agora? Ah, tá, que bom, ninguém respondeu. Fudendo o apresentador, é isso mesmo, obrigado. Valeu. Vai. O Sombra falou que ele quer, mano. Ah, o Sombra falou? Então vai, Sombra, participe. Você vai fazer a vinheta agora, fale. Pergunta dos internautas. Quem vendo? que é Fábio Braza, Por- mano? Se liga, respeita São Paulo Mil Grau, caralho. Exatamente. E eu gostaria, antes de começar as perguntas dos internautas, eu gostaria de falar o seguinte. A gente foi lá no nosso Instagram, perdão. E aí colocou lá: digam duelos que vocês gostariam de saber a nossa opinião. E aí tiveram alguns, tá? E eu escolhi 3. O primeiro duelo é uma pergunta do Rian. Fala, Ryan! Tá? Um salve pro Rian, parceiro nosso de longa data. Ele gostaria de saber: E aí, São Paulo Mil Grau, sou Rian, de Oricuri, Pernambuco, e gostaria de saber qual a pior contratação? Birubiru, o cagão, ou Calazans, o virgem de gol? Calazans é pior. Não tem cabimento você contratar um jogador da base que nunca fez um gol, velho. Sei lá. Tanto moleque na base Certo. ali que quando viu essa contratação deve ter pensado em se matar, porque não tem cabimento nenhum, mano. contrata o Calazans, mas não sobe ninguém da base. Exatamente. Por isso que o Fabinho tá indo embora, não é verdade? Ele e muitos outros. Anísio, qual que é a sua opinião? Birubiru ou Calazans? Não, o Calazans é muito ruim. O Birubiru pelo menos chegou de uma boa temporada na China, né? E já fez gol, né? O popular jogador caganeira. Mas... O problema o Birubiru é parente do nosso famoso editor caganeira. Isso. Da mesma família. Júlio, qual que é a sua opinião? Birubiru ou Calazans? Calazans, com certeza, velho.
Birubiru foi o que vocês falaram, ele pelo menos ele teve sequência. Peraí, Júlio, fique quietinho, rapidinho, só que eu quero ouvir a sua Amora no fundo, Ela- que tá ela participando, acertou. falando do Calazans também. A Amora falou Calazans que eu percebi. Sombra, você gostaria de falar, Sombra? Ai, Sombra, eu vou falar, é uma rapidez esse Sombra. Eu vou trocar de Sombra. O cara é mais chapado que eu chapado. Nossa, Eu- Sombra, não. Voltando. É porque universitário é maconheiro, né, mano? Que? Não entendi isso aí. Oi? Família Olha. tradicional brasileira. Olha a polêmica, olha a está ouvindo polêmica. Isso. Polêmica. 1, 2, 3, polêmica. Vai. Prefiro o Biruleibe mesmo também. Não, mas qual é a pior? Do- Qual é a pior? Não, o pior é o Calazans, com Não, então- certeza. Fechou. Marquinhos O Calazans. Virgem de Gols. Falando nisso, ele trancou a conta pra ninguém zoar ele, tá? No Twitter, nos bagulho, ele trancou a Ele conta se pra ninguém zoa, zoar ele. né, velho? Coitado. Exatamente. Calazans, uma mensagem, assim, de coração da São Paulo Mil Grau. Faça um gol. Tudo vai acabar, Assim, mano. Você vai virar faça um ídolo. gol. Nossa. Se você fizer um gol... Primeiro Vai você tem ter, que se treinar, ele né? fizer gol, vai ter invasão de estádio, certeza. Igual aquele jogador lá de um país da Europa lá. Leicester e Watford, É isso. da segunda divisão. Certeza, É, mano. vai ser nesse tipo. Afinal, Então- Libertadores, pô. É que a gente deu uma nutelagem aqui, Ah, Libertadores. Eles vão exatamente. carregar ele no colo igual carregaram o Raí aquela vez. O cachorro entrando em campo, spray de pimenta na cara. É isso Cachorro aí, entrando em campo é Libertadores, super porradaria. necessário ter. E o Sombra tava falando que o mic dele tava desligado, tá, gente? Por isso que ele atrasou. Ele Deve- não é maconheiro, tá? Deve ter falado pra caramba e eu, depois que percebeu que não tava saindo Exatamente. Mas tá bom. Vamos ao Vamos pro próxima pergunta do internauta, o próximo duelo. E o nosso duelo, quem mandou foi o Gustavo. Agora eu não lembro o sobrenome dele, mas ele vai falar agora no áudio. Então, Gustavo, Eu sou Gustavo Monteiro, falo diretamente de Itapetininga, interior de São Paulo, e bater o pênalti e ajudar na briga. vou começar agora pelo Júlio. Vai, Júlio. É muito difícil responder essa pergunta, na boa. Mas eu... eu ajudo na briga, pô. Tem mais 5 outros pra poderem marcar o gol. Tem que pensar dessa forma, ajudar os companheiros e... não sei. Acho que eu ajudo na briga. Foda-se. Tá certo, é isso mesmo. E a Amora, ajuda na briga, Amora? Fácil. Ela tá calada agora. Agora quem tá latindo são os meus aqui. Eu vou alternar agora, não vou passar nem pro Anísio nem pro Epson. Sombra, peguei de surpresa de novo, vai. Bater o pênalti e ajudar na briga. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. É o... Já, Até já entonação. deu. A imitação do Luiz Até... Fabiano. Então, até por... Nossa, mas a imitação Maior tá fã que nem do a do Silvio Sombra, Santos, hein? A imitação não, mas o tempo de voz tá perfeito. As pausas dramáticas Tá Não, perfeito. igualzinhas. Tá igual, não. Só faltou o chiado no fundo, porque Faltou a ele gravação fazer é o- antiga. Mano, eu fechando o olho aqui, eu vi o Luiz Fabiano com gripe, cara. Exatamente. Era o França e o Luiz Fabiano ali. Eu tava tentando entender qual que dos dois era, mas era o Luiz Fabiano mesmo. Anísio, qual você prefere? Bater o pênalti e ajudar na briga? Cara, eu ajudaria na briga por motivos de que eu acho que a minha voadora é melhor que o meu pênalti. Ó, se for o pênalti que nem o do Cueva no gatito naquele 4x3, que vai ser o próximo tópico, Meu eu Deus. juro que eu ia bater em você. Aí os outros iam me ajudar na briga. Não, eu saía chorando do campo, meu Deus. Mas dá pra lembrar também do pênalti do Cueva em cima do Cássio, né? Ah, Nossa. isso sim. É Não, 8 ou mas aí 80. também É 8 ou 80. Então, Exatamente. ele era o famoso 880, né? Deu uma de louco, abriu uma de carneiro lá Cuevadinha. nele. Que eu ia falar pra você. Cuevadinha. Exatamente. Ebsan. Ajudar na briga, lógico. Isso é bem nítido. Vão sobrar vários outros lá pra bater o pênalti e juntar com a galera aqui só pra dar umas porradas e já era. Exatamente, ainda mais Libertadores, né? O quê? Libertadores.
o que vai dar de voadeira. Ó, eu só a título de curiosidade, tá? Ou pros ouvintes, eu tava vendo hoje umas pancadarias sinceras. Na hora que eu falei ajudar na briga. Só pancadão, cara. De manhã até 1h da tarde é só pancadaria. Mas só aquela sincera, tá? 1 contra 1, trocação na mão. E era isso. Então, Sem covardia. Sem covardia, isso. Porradaria sincera. Mas Trocação de então, soco na Falei isso é amizade. carioca. aquela Isso, do broderagem. Luiz Fabiano no Sevilha, eu acho. No zagueiro. Nossa, O aquilo lá é horrível. Não era Nossa. o Diogo. Não, aquilo lá, Aquilo ajudar na aquilo briga. lá É o não é Diogo. pancadaria. É o uma- Diogo, Aquilo lá não é uruguaio. ajudar na briga. Tem uma cena do Isso. nosso programa Mil Grau que o nosso editor transformou aquilo na música da Xuxa, né? Soco, soco, bate, bate. Soco, bate, soco, Vira. Matheus, Não, porque aquilo... Oi, pode falar. eu recebi a notícia aqui no celular de um site aqui. Fabinho indo pro Galatasaray. Ah, Bomba! Porra, é nessas daí que eu fico puto, mano. ó, Fabinho É, né? indo pro Galatasaray. É nessas daí É que eu isso aí, fico ó. puto, mano. Aí assim, ó, entenda no título, né? Então já sei. Entenda no título, é do Futirinhas. Entenda todo o caso. É o Futirinhas que tá fazendo a matéria. Ou É Fofoca assim que Esportes. funciona. Exatamente. Vamos focar agora, vamos para o último duelo dos nossos internautas, tá? Foi um duelo enviado pelo Henrique Turíbio e ele pergunta: Universidade Católica em 2013 ou Botafogo em 2017? Qual foi o melhor jogo para vocês? Eu vou começar com... Tinha começado com o Júlio, já comecei com o Epson. Anísio, começa aí para nós. 2013 foi o jogo do Mito no Chile, né? E Monstro! É um mito no Chile. Acho que foi a melhor partida do Rogério na história do São Paulo. Sim. E por isso, e o jogo contra o Botafogo também foi foda pra caramba, a gente com medo de perder naquela pindaíba pendurado, e aí entrou o Hernanes na estreia dele, e o cu de nitro metendo gol, e cara, foi muito massa aquele jogo. A vontade de matar o Cueva era gigante, mas no fim do jogo foi uma sensação de euforia assim que até hoje... O melhor de tudo foi o São Paulo ganhar para aquela dancinha do Jair. Isso, do Jair Ventura, do Jair é verdade. Ventura, ser imortalizada. Demais. Epson, qual dos dois para você? A partida de 2013 foi muito melhor, porque o que o Rogério defendeu aquela partida, o que o Aloysio jogou e o que o nosso elenco era ruim, era ruim. Não tava escrito, mano. Eu tô olhando aqui a escalação. A gente tinha Paulo Miranda, Tolói, Edson Silva, Douglas e Rodrigo Caio na zaga, e conseguiu tomar aquilo tudo de gol e ainda o Rogério salvar pelo menos mais 10 defesas incríveis. Meu Deus do céu. Aquele jogo ali. Mas você esqueceu de mencionar os gols. Quem foi que fez os gols? Vai, vamos lá. O Aloysio fez 2 e deu o passe pra um ainda. Que um foi do Ademilson e depois o Wellington. O Wellington fez um gol, velho. Meu Deus. É o nosso querido Toretto. O nosso Toretto, carro queimado, escapamento velho. Até o meu Google ligou aqui na hora que eu falei Wellington, carburador furado. O Google falou, quem? Vou procurar agora. Wellington nem. Não, pelo amor de Deus. Não começa. Nem. Vem. Nossa. Os caras já pulam uma história assim, ó, 2013. Os caras já pulam 2016, 17. Não tem um contexto. De Wellington pra Wellington, entendi. tá ali, ó. Tá ali do no lado. nome e na ruindade, A ruindade era igual. Você prefere então o jogo de 2013? 2013 por causa do Rogério e do Aloysio só. Beleza. E Júlio, já falou? Não, mano, prefiro 2013 também. Tudo bem que 2017 eu tenho uma lembrança até mais positiva. Eu não assisti nenhum dos jogos, pra ser bem sincero. Na verdade, o primeiro jogo do 2017 eu tava assistindo. O primeiro tempo, o São Paulo começou ganhando, teve o pênalti perdido, aí o Botafogo meteu 3, eu falei, porra, fiquei puto, sério, foi um dos únicos jogos que eu
eu tava muito desgastado, 2017 foi foda, mano. Aí eu vazei e no carro eu comecei a ouvir o São Paulo meter os 4 gols. Só que 2013, mano, se você pegar, foi o que o Ebson falou, você pegar o contexto todo, o nosso time era muito pior do que 2017. Mas o momento também em 2017 também tava ruim. Então, foi até por isso que eu saí fora, mano. Eu não conseguia aceitar. Tava difícil aquilo ali, assistir mano. jogo aquele ano, tava foda. Era muito complicado, velho. Eu falei, cara. O time era fazia umas cagadas no começo dos jogos que, tipo, você já desanimava de Sim, assistir, mano. Você sim, tomava era um gol ou tomava desgastante, um mano. ataque, você queria sair fora, mano. Era desgastante Tava pra mesmo. caralho, velho. Então, tipo, 2017. Pode falar. Pode finalizar que a Não, gente vai só pro próximo quadro, vai. Finalizando que 2017, pra mim, eu tenho ele mais na cabeça, assim. Mas eu prefiro muito mais 2013, porque, porra, o que o Rogério fez ali, mano, pra mim é a maior atuação da carreira dele. Eu também acho. Certeza. Agora, podemos ir pro próximo quadro? Sim. Sim. Podemos? Eu gostaria que o nosso Sombra fizesse a vinheta novamente. Sombra, por favor, vinheta do top 3. Vem aí, o top 3! João vai se matar depois, né? Vamos então dar o início ao nosso top 3. Foi bem CQC isso, né? Foi, né? Foi muito CQC isso. Tá, o tema do nosso top 3 é 3 jogadores que não vingaram o que era esperado. Eu gostaria que alguém falasse o primeiro, aí os outros 2 vão mencionar e vocês entre si vão elencar qual que é o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Ebson, começa você. Qual é o seu jogador que não vingou, que era da base, por favor? O Lucas Piazon. Lucas Piazon. Você tem algum motivo por causa disso? Não, Piazon mesmo e acabou. O Lucas Piazon é o famoso eu não sei o que aconteceu, porque acho que nem ele sabe o que aconteceu da vida dele. Falando em A eterna promessa. Falando em Lucas Piazon, um dia ele deu uma declaração, agora não vou me lembrar em qual lugar foi, peço desculpas a isso, falando que um dia ele gostaria de voltar ao São Paulo. Depois de ter sido emprestado 800 mil vezes pelo Chelsea, mas tudo bem. Uma hora ele volta. E vamos que vamos. Júlio, gostaria do seu. Qual que é o seu jogador que não vingou, que era da base? Por favor. Mano, sabe que eu tinha muita cabeça de falar o Piazon, mas eu acho que o Island, velho, eu tinha mó... eu tinha mó fé nele, que ele ia ser um zagueiro, tipo, brabo mesmo, tá ligado? Tipo, que fosse subir pro profissional e se manter ali pelo menos um tempo. E, tipo, ser aquele jogador que a gente queria, que fosse o cara que subisse pro profissional, jogasse umas temporadas boas e saísse daqui como revelação, tipo, boa, assim, sabe? Mas eu não vi porra nenhuma do Isaac. Então ele pra mim é o cara que... Não, ele só teve 2 coisas, né? Ele casou com uma funkeira que agora eu não me recordo quem. A Perla, e a segunda... Hã? Foi a Perla? Eu acho que... Não, Vamos ver agora aqui. não. Agora você Vamos me pesquisar, apertou. vamos pesquisar, pô. Pesquisa aí, PVC. Tô E a vendo aqui, ó, tô vendo segunda aqui. coisa que ele fez na carreira dele foi o filme de Nárnia, que ele era o leão lá, ele participou como leão, e era só isso. As 2 coisas que ele participou. Oi, pode falar. Na Carol real, ele não casou Nakamura. com a funkeira, ele casou com a Carol Nakamura. Nakamura. Né? Isso. Ah, é verdade. Que ela já- Carol Nakamura, desculpa. Sério isso, mano? é- Porra. Ele pegou a Nakamura lá. Beleza, pô. É o único Tá gol mal. da vida dele. Tá mal de base Parabéns, ele. Aislan. É. Parabéns, Aislan. Vamos ao último cara. Chico Anísio. Qual que é o seu jogador? Sérgio Mota. Ficou... Alguma coisa específica por causa dele? Cara, ele foi a eterna promessa, surgiu como o nosso novo camisa 10 e subiu e não rendeu e foi emprestado 1 milhão de vezes e voltava e não jogava. E hoje tá lá na 2ª divisão da China, esquecido e ninguém lembra mais dele. Então acho que ele foi por muito tempo considerado promessa, então acho que mais por esse tempo todo assim que a gente esperava que uma hora fosse talvez vingar e acabou não vingando. Pra vocês verem como o cara é o PVC, ele sabia que o Sérgio Mota já estava na 2ª divisão do campeonato chinês.
Esse cara, eu vou falar pra você. E agora vocês vão elencar o primeiro, o segundo e o terceiro. Vai. Quem que é o terceiro? Terceiro? Ah, eu acho que o... Não, mano, depois que o cara tá com a Nakamura, não dá pra deixar ele em terceiro, não, mano. Eu acho que vai ser... Não, peraí. Mas o terceiro é ordem. O terceiro é o menos promessa. É o menos promessa. O primeiro é o que mais decepcionou? O que menos decepcionou. Não. O terceiro? Não pode deixar ele em terceiro por causa da Nakamura. Tem que pular. Não, mas ele é o que menos comprometeu. Acho que o Island também. Ficou com Nakamura à parte, né? Eu acho que só por ele ter ficado com a Nakamura, ele tem que estar uma posição acima. Sérgio Mosa, então. Não, de verdade. Ele não vai ser o primeiro, mas em segundo ele tem que estar. Sérgio Mosa. Eu não tô querendo forçar nada, tá, gente? Não tô querendo forçar nada. Então, ó, posso dar minha opinião? Minha opinião. Pra mim seria o Piazon. Todos concordam? Pode ser. Eu pensava no Piazon mais acima também, mas os três pra ali mim, estão... o Piazon ele é o mais promessa. É porque o o Piazon não, foi ele é o muito mais promessa. mas é o cara que tá na Europa jogando. Aonde? Você tá certo. Jogando. Não, Jogando, é bem isso mesmo, jogando. Vamos procurar então, Eu falei jogando, deixei ampla a interpretação. Igual eu tô jogando no Society daqui da rua, né? Exatamente, tá jogando. Rio Ave. Tá no Rio Ave, aí. Meu Deus. Quem joga no Rio Ave? Acho que tem jogador aí em São Paulo no Rio Ave, se não me engano. Acho que é o Denis. O cara o Denis é do Gil Vicente. O cara tá desde 2012 no Chelsea, jogou 3 jogos. Desde 2012 no Chelsea, jogou 3 jogos. Beleza. E passou por 7 sabe empréstimos. quanto tempo ele tem de contrato com o Chelsea já? 8 anos. 8 anos. São 10 anos? O contrato é de 10, não é? Engano, ele tá desde 2012. Ele tá desde 2012 lá. Depois então, disso... 2011. Depois dele, o Chelsea começou a... então, depois dele, o Chelsea começou a fazer contrato só de 1 ano. Por causa dele. Ele mudou a regra interna do Chelsea. Porque falou, não, a gente pegou um moleque que era estouro, deu um contrato de 10 anos, ele se acomodou, então não vai ser assim não. Exatamente. Depois disso virou por produtividade lá. O cara foi mal 1 ano, já tá fora. Agora então eu vou fazer a pergunta. O segundo já estamos cientes que é Island, né? Isso. A Island então, especialmente por causa da Carol Nakamura, a Island é a nossa segunda opção, tá? Nosso segundo, medalha de prata pro Island. E agora o primeiro então, o Sérgio Mota, mais conhecido como Sérgio Mito, né? Ou o Sérgio Bosta Mito também, né? Pode ser também. Concordo. Mas eu não queria falar isso, tá? Pra não dar problema. Então, o Sérgio Mota, nosso top 3 ficou Piazon, Island e Sérgio Mota. Alguém queria fazer algum comentário que eu perdi? Algum japonês assim? Japonês? Ninguém? Japonês? O único japonês da base que eu lembro que veio pro São Paulo foi um cara que inspirou o Super Campeões lá, né, pô? Não, mas não é esse. Eu queria falar sobre o Mihai. Verdade, o Mihai. Só queria mandar um abraço. Mihai, não sei onde você está agora, mas você estaria no meu top 3 também. Matheus. Oi, pode falar. Só mandar um abraço também pro cachorro da mãe do meu amigo que se chama Mihai. Em homenagem a esse Mihai. E isso é muito sério. Isso é muito verdade. Tem histórias pra tudo aqui nesse programa. E agora, já que estamos encerrando o nosso top 3, tá faltando alguém responder o nosso quiz, não tá? Lógico. Que é o nosso querido PVC. Então, roda a vinheta e vamos para o top. Oh, que top, mano. Eu tô muito louco. Quiz do Silvinho. O show do Silvinho. Vamos lá. Eu gostaria de o participante Anísio escolhesse o número 2 ou 4. 4. Últimas revelações. Eu sempre pro Anísio, velho.
Mentira. O quê? Cara, o último eu peguei o Mundial de 93, cara. Dá uma segurada aí, mano. Perguntar até o nome 93? do árbitro, cara. Ah, é, não. Foi, O o 2005 do eu Júlio achei foi o que mais tinha fácil. ficado contigo. Foi com o Júlio. Não, foi o do Não, Júlio. pô. Vai, pergunta número 1. Quem foi o último jogador da base a ser convocado para a seleção brasileira? Opção A, Éder Militão. Opção B, David Neres. Opção C, Luiz Araújo. E opção D, Ademilson. Ah, Militão. Está certo disso? 50% certo. Gostaria de pedir ajuda? Não. Beleza. Cara, Senta é o lá, Militão, João. só pode que é o Militão, mano. Olha, se eu fosse você, eu pedia. Não dá Não, mais vai, ajuda não. vai. Já falou que não, vai. Não quero ajuda, vai. Não quer. Se Então não tá bom. for, se não for o Militão, tem que ser ele, porque ele é muito bom. Posso confirmar? Pode. Não, né? Errou! Por que ele Foi não o foi? David Neres. Mas por que ele não Militão É que o Militão foi Não, convocado antes do David Neres. Quem foi a última? foi. A pergunta era qual foi a Não, mas última. ô. Não, eu entendi que a pergunta era quem foi convocado a última vez, agora, na última convocação. Não, quem foi o último convocado? O último não. convocado. Ah, faz a pergunta certo, mano. Tá bom, já. Ó, tô tomando madeirada aqui, então eu vou alterar a pergunta, vai ser só uma só pra você, tá? Tá bom. Vai ser Me uma fudeu só. agora. Agora você tá ferrado. Pergunta número 1.1. Qual foi o último jogador da base a fazer um gol pelo São Paulo até a parada? Opção A, Igor Gomes. Opção B, Elinho. Opção C, Toró. E opção D, Marquinhos Calazans. Pô, o Igor Gomes, né, cara? Está certo disso? Sim, Posso confirmar? pode. Certa resposta. Olha, o bicho, eu vou falar pra você, ele roubou, tá? Ele deu uma corintianada agora. Por quê? E ainda ganhou a última pergunta. Você é um salafrário. Por que roubei, senhor mano? Anísio. A pergunta O foi senhor é mal um feita, salafrário. Eu acho que a muito- pergunta foi mal formulada, tem razão. É o Foi erro mal foi meu. formulado. Ô, Matheus, mas Com todo nas respeito. estatísticas aí, quantos gols o Calazans tem mesmo? Ele tem dois Dois? gols. Isso, os dois foi feito num treino, sendo que um era um gol a gol. Ah, tá. Era Tá? riba. Foi... E o outro era treino de bola sem goleiro no paredão, né? Isso, Ah, exatamente. Entendeu? Mas é assim que funciona aqui as coisas. Pra ele fazer um gol, só se for um treino sem goleiro, sem bola e sem marcação. Pênalti sem goleiro e sem bola, ele vai entrar que jeito? O que é o gol? Só se ele comprar o carro. É na imaginação dele. Ele vai cortar, tá. fazer um corte de cabelo Entendi. no formato de futebol e entrar de peixinho dentro do gol. Entendi. Colocou uma bola na cabeça. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a todos que estão até aqui, neste momento, nos ouvindo, porque aguentar a gente é foda, a gente sabe disso. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram. O nosso Sombra, que agora o sobrinho dele tá atacando fogo, tá parecendo o Breno, tacando fogo na casa, mas tá tudo certo. Muito obrigado a todos. E eu gostaria que o próximo... Júlio, seus agradecimentos. Cara, primeiramente eu até vou falar um bagulho diferente hoje. Eu gostaria de agradecer a vocês que fazem comigo isso. Porque a gente tá num período de quarentena, um período que a gente não tem proximidade das pessoas, a gente não pode trocar aquela ideia legal como se a gente estivesse num bar ou, enfim, encontrar o pessoal e fazer uma social. Aqui a gente troca ideia como parceiro, tá ligado? Isso é muito bacana. E acredito até que quem tá ouvindo a gente, ou vendo pelo YouTube, foda-se, pode se sentir parte disso, tá ligado? Então eu agradeço por isso. Acho que no momento é o que eu mais agradeço. Tá certo.
A gente também. Eu cheguei até a escorrer uma lágrima aqui. Epson, seus agradecimentos. Queria agradecer todo mundo que ouviu a gente aí, que tá acompanhando a gente nesse terceiro episódio. Quem não assistiu os outros ainda, vai lá, dá uma procurada, assiste os outros que também são muito legais. E siga a gente em todas as redes sociais. E se inscreva no nosso canal no YouTube. E é isso aí. Continue acompanhando a gente aí, que em breve teremos bastante novidade para vocês aí, para manter vocês informados e contentes com o São Paulo. Anísio, suas finalizações. Agradecer primeiramente a Deus, né? Graças a Deus. Não pode faltar, né? Não pode faltar. O discursinho boleiro. Tem um Dudu no rolê. Nossa. Não, é isso aí. Agradecer o pessoal que tá ouvindo a gente aí. Tá sendo muito legal tá fazendo esse programa com vocês aí. Realmente tá sendo muito divertido. E só mandar um beijaço pra minha mulher e pro meu irmão. Os dois, um tem ciúme do outro, então se eu mandar só pra um dos dois, então vai acabar ficando complicado. Então, um beijo pra cada um aí. Eu só não mando beijo pra minha mina porque ela nem me ouve, ela nem dá esse prestígio pra mim. Tá. Então, mas mesmo assim, eu só queria pra finalizar, duas coisas. O primeiro, eu gostaria de falar que vai ter mesmo o vídeo do Anísio fazendo cuca, tá? Vai. Cuca de farofa. E nós iremos reagir. A segunda coisa é pelo amor de Deus, você, tempo difícil, quarentena, se cuida, tá? Não vou falar fique em casa, porque muita gente não pode. Então, lavem as mãos, usem máscara, se cuidem, tá? São Paulo acima de tudo. São Paulo acima de tudo e vamos que vamos. E dinizismo Sombra, acima gostaria de E dinizismo acima de todos, isso mesmo. O nosso Sombrinha, Toquinho, gostaria de participar? Não dá pra falar, tá certo. Ele tá apagando o fogo que o sobrinho dele tacou na cama. O sobrinho dele acho que chama Breno. Não sei porquê. Não tenho a mínima ideia por causa disso. Mas é isso aí. Gente, pra finalizar, eu gostaria só de cantar uma música. Assim, é coisa rápida, assim. Eu vou até colocar o som aqui de fundo pra eu cantar um trechinho. Vou até abaixar um pouquinho aqui. Calma aí, ó. Vamos que vamos. Genial. Essa introdução poderia ser um pouquinho mais rápida, né? É o dinizismo em forró. E a ideologia não tem contra, só tem pró. E nessa bola eu vou tocar. Toca sem parar. É o dinizismo em forró. Vou esperar a parte do toró que é melhor. E essa bola eu vou tocar. Toca sem parar. E a torcida, quem é o xodó? Não é ele, mas a guima que é o toró. E com essa brilhante frase, encerramos mais um programa. É isso aí, valeu por tudo e tchau! Alô? Na programação, mais Diniz, eu confio em voz. Quando isso terminar, ninguém vai segurar nós. É o dinizismo em forró. Essa ideologia não tem contra, só tem pró. E essa bola eu vou tocar. Toca sem parar. É o dinizismo.